Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Futeclays, uma boa tarde. Estamos entrando ao vivo hoje para mais uma live. E o nosso convidado hoje super especial, o volante do esporte William Farias, atleta experiente, com passagens por Coritiba, Cruzeiro, Vitória, São Paulo e agora atua no Esporte Clube do Recife. Semana passada já tínhamos recebido o Lucas Drubski, executivo de futebol do esporte, e hoje recebemos esse grande atleta, esse grande volante, grande jogador, William Farias. Assim que ele fizer a solicitação de entrada ao vivo conosco, a gente vai colocar ele aqui. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando, professor Sandro Sargentin, seja bem-vindo. Mandar uma mensagem aqui para ele. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, o meio-campo do Esporte Clube do Recife, William Farias, para bater um papo com a gente. Assim que ele enviar essa solicitação. Amanhã temos o Eduardo Oliveira, treinador do Sub-20 do Fluminense. Temos uma semana aí agitada para falar de futebol, falar sobre os assuntos acadêmicos científicos do futebol. Agora sim, nosso atleta William Farias entrando. Enviada a solicitação e vamos. Boa tarde, meu amigo. Fala, meu amigo. Tranquilo, tomando um cafezinho aí de boa. Acho que deu uma travada aí. Pessoal que estiver entrando aí vai falando do som, da imagem, se está tudo certo. Parece que deu uma pequena travada aí na internet do William. Esperar um pouquinho para voltar. A minha tá de boa aí agora. Agora tá de boa. E aí, tomando um cafezinho, quarentena, ficando em casa? Tomando um cafezinho aqui preparado pela minha filha, velho, de 4 anos. Tem que educar, né, cara? Tá certo, fica de cima para baixo. Vai nascer o terceiro agora, né? Vai nascer o terceiro. Jogar bola nós não sabe, né, cara? Agora fazer filho. Sabe sim, pô. William, obrigado por estar aceitando esse convite, né? Eu já estou umas 2 semanas te enchendo o saco para a gente poder bater esse papo, porque eu acho que você, desde que a gente se conheceu aqui em Belo Horizonte, você tem uma mentalidade diferenciada, conhece muito e acho que pode contribuir bastante. Então, obrigado por ter aceito o convite, tirando esse tempinho aí. Que nada, cara. Fui indicado aí pelo Lucas, né? E vocês também aí. E eu acho que a gente já se conhece há um tempão, né, cara? Há um tempão. Já. Você me indicava alguns livros para eu ir lendo. Confesso que não li nenhum dos que você me indicou, cara. Porque na época eu não tinha essa mentalidade de hoje, de estudo e tal, né? Até porque eu acho que naquela época não era tão profissional, né? Não se estudava tanto quanto é hoje, né? Realmente tem essa. Então já vou começar com essa Tá pergunta, travando, William. cara? Será que é minha internet Eu aqui? acho eu acho que tá travando um pouquinho. O pessoal que estiver aí na live pode confirmar. Vou Você tá no tentar Wi-Fi ou tá no mudar. 4G? Tenta alternar de um para outro que aí costuma melhorar. Vou tentar mudar aqui. Você tá em Vou pra fora Salvador ou de tá em casa. Recife? Tô em Salvador, vou tentar mudar aqui, vou pra fora de casa. E aí, ficou Aí, bom? agora tá bacana. Então vamos lá, William. Eu preparei uma pauta aqui bem especial para a gente bater um papo. Você estava falando, né, dessa questão da evolução de estudar, da importância do atleta estudar, agora está fazendo o curso de gestão técnica da Universidade do Futebol, e eu tenho debatido com alguns profissionais, né, o quanto que talvez ajude o atleta a procurar esse conhecimento, não só sobre gestão esportiva, mas também sobre tática. Tem te ajudado no seu dia a dia, no seu trabalho, algumas coisas que você pensava diferente, hoje já tem uma outra visão, tem te auxiliado isso?
Rapaz, cara, eu tenho. É o segundo curso que eu tô fazendo, né, da Universidade do Futebol. Eu comecei assim porque não basta o atleta ou o profissional da área ter só o aspecto da atividade final, seja ela o jogo, seja vestiário, seja algumas tomadas de decisão, né, cara? Eu acho que ali, aliado a tudo isso, cara, eu acho que o estudo é de fundamental importância, né? Eu fiz um curso através de um amigo meu, o Diogo. Ele fez fez alguns cursos da CBF e ele me indicou a Universidade de Futebol, cara, para eu iniciar, já que seria um curso online e não presencial, já que a gente não tem tanto tempo, né, para se deslocar e ir até onde acontecem os cursos, né? Mas a ideia era fazer presencial. E assim, cara, eu fiz um curso para saber como é que era, eu fiz o de gestão e marketing. E nós como atleta, cara, às vezes tem alguns profissionais que a gente encontra durante o dia a dia de trabalho, cara, que fazem esse trabalho de marketing, fazem o trabalho de comunicação e às vezes a gente não dá tanta importância pro trabalho deles, né, cara? E, cara, fazendo esse curso aí, cara, eu tenho outra mentalidade aí, cara, sobre. E foi um curso pequeno, cara, não foi um curso tão extenso, sabe? E eu tenho outra visão, tenho outra maneira de olhar esses profissionais aí, tanto do marketing, tanto da comunicação, cara, o que eles, o que eles acrescentam pro futebol aí, o que depende também deles aí, né, cara? Então eu tenho outra visão. E agora eu já estou no quinto módulo de 11, né? São 11 módulos, se eu não me engano. Eu estou São 11. nesse quinto módulo aí da gestão técnica, cara. Cara, tem algumas áreas ali que eu nunca imaginei que eu ia passar por elas, né? Seja ela financeira, né? Outras áreas assim que é um curso bem completo, né, cara? Você participa de várias situações, você vê grandes personalidades do futebol ali através de vídeos, nos mostrando, nos indicando talvez assim um caminho melhor a seguir, né, cara? E com certeza, como faz pouco tempo, né, cara? Mas eu já tô metido, né? Já tô metido, tô achando isso, achando aquilo, mas tá sendo bem legal, cara. Para mim tem somado bastante. Legal. William, agora vamos falar um pouquinho do jogo, né? Eu acho bem interessante que você é um volante, né? Normalmente joga mais de primeiro volante, e estudando sobre tática, as nomenclaturas estrangeiras, eu acho que às vezes ela explica melhor um pouco a função do que vocês fazem em campo. Por exemplo, a sua posição na Itália, ela é chamada de regista, né? E o próprio nome já diz tudo, é aquele cara que inicia a jogada, ele rege a equipe, né? Essa nomenclatura ficou muito visível com a figura do Pirlo e depois alguns outros meio-campos. Na Inglaterra, a gente já tem, por exemplo, a figura do box-to-box, que o próprio nome já explica a função, né? Que é aquele cara que corre de área a área, aquele volante, segundo volante. Como que você vê a importância do volante nesses dois tipos, tanto o regista, aquele que organiza a jogada, o box-to-box, como unir as características dos dois ali para o desenvolvimento da equipe? Cara, eu vejo as funções, cara, individuais na parte coletiva também, né, cara? Você tem um atleta individualmente que ele tem uma característica de regista, por exemplo. E ele tem que ter a participação de outros atletas, né, cara? Por exemplo, na saída de bola, tem que ter atletas que encontrem esse jogador, né, para que ele possa fazer a parte individual dele muito bem. O box to box tem que ter um esquema coletivo bem montado em questões de coberturas, sabe? Então, assim, eu vejo Uhum. essas funções aí que acaba se prevalecendo, mas é porque o coletivo é muito forte, né, cara? O coletivo já está muito bem entrosado, já está muito bem treinado. Mas são duas funções, assim, cara, que eu admiro. Segundo o volante, o cara que chega na área, que pisa na área, né? Geralmente
Tem-se uma tendência de que o meio-campista, né, o número 10, vamos dizer assim, não tem uma aptidão tão grande para marcar esse jogador, e é por isso que ele tem uma certa liberdade, é por isso que ele tem é, ele acaba chamando atenção por essa parte tática dele de chegar na área e ter possibilidade de chute, ter possibilidade de dar uma assistência, entendeu? Já o regista, né, aquele cara que faz o jogo andar, né, cara, e que tem a participação ali dos zagueiros, da bola tá sempre passando por ele ali. Então, acho que vale muito do aspecto coletivo, cara. Bacana. William, ainda falando um pouco sobre essa função, hoje muitas equipes adotam aquela saída de três, né? Também chamada de saída lavoupiana, que basicamente o volante, você já deve ter feito várias vezes isso, você encaixa entre os dois zagueiros para poder iniciar essa jogada, ou às vezes encaixa na função de lateral e os dois laterais avançam um pouco. Essa saída de três, ela tem duas razões de ser, né? Uma é você ganhar superioridade numérica no meio, porque com você avançando dois laterais, você vai ter dois homens no próximo terço do campo. E a outra delas é que você, iniciando a jogada com três homens, a tendência é que o adversário avance só dois para marcar, ao invés de avançar três se fosse uma linha de quatro. Ou seja, você vai precisar de menos passes para poder avançar territorialmente no campo. Mas eu queria a tua opinião, porque às vezes eu percebo que as equipes adotam essa saída de três sem muito perceber essa razão de ser, e se é necessário que os dois zagueiros também tenham uma qualidade no passe, porque não adianta nada você avançar no território com a saída de três, chegar no meio campo e às vezes o zagueiro não tem um passe tão bom e acaba quebrando essa bola de qualquer maneira. É, tudo tem um propósito, né, cara? Desse volante entrar como no meio dos dois zagueiros ou entrar, por exemplo, o Daniel Paulista, que é o treinador hoje do Sport, ele prefere que esse volante faça a saída de três pelo lado, né? Porque o volante, teoricamente, vamos supor assim, joga mais do que os zagueiros, né? No sentido de ir para frente, achar um passe e tudo mais. Então, o Daniel, ele prefere que faça pelo lado, para a saída, sair pelo lado do campo e não por dentro, né? Então, eu acho bacana isso aí, cara, porque além de você criar uma superioridade numérica por dentro, também se você encontrar um lateral lá, você consegue fazer, porque o extremo não vai até o final, você consegue fazer 2 contra 1 em cima do lateral adversário. Mas eu volto a falar, cara, o coletivo tem que estar muito bem treinadinho, muito bem encaixado nesses sistemas assim. Eu, particularmente, sou um volante que gosto de fazer essa função, principalmente quando eu não estou pegando na bola, né? Aí você fica meio agoniado para participar do jogo e você vê a possibilidade de fazer a leitura, né? Você vê essa leitura de poder fazer essa saída de três e para que você também participe do jogo, né? De uma maneira efetiva, seja de um passe longo ou um passe quebrando linhas e tudo mais. Eu gosto bastante dessa jogada. Interessante. William, você tocou nessa questão de querer participar do jogo, de tocar muito na bola, né? Hoje um jogo que está muito visado e muito discutido é a questão do jogo posicional, né? Ele começa lá atrás com a seleção da Holanda, depois com o Cruyff treinando o Barcelona, depois o Van Gaal. E o jogo de posição, até nas palavras do Guardiola, ele a ordem define a espontaneidade, ou seja, você tem que primeiro dominar o espaço que você está, a sua posição, para depois interagir no tempo, ou seja, a bola vai às posições e não a posição vai ter a bola. Você acredita que o jogador brasileiro, por querer realmente participar o tempo todo da jogada, de não ter talvez paciência tanto para esperar essa bola chegar no setor dele, e também o futebol brasileiro tem uma tradição de aglomerar muitos jogadores no setor da bola, ou seja, quando a bola está lá do lado esquerdo, com o lateral, aglomera-se muitos jogadores nesse setor de construção, para criar aquela ideia de lado fraco e lado forte, ou seja, você aglomera muitos jogadores num setor, puxa a equipe adversária para lá, para depois você virar e encontrar o outro lado desguarnecido. Você acha que essas duas tendências culturais do futebol brasileiro dificultam um pouco esse jogo de posição, essa implementação? Eu acho que é bem estudado, né? Por exemplo, se você conseguir encontrar o lado oposto, né? Você tem mais espaço para 1 contra 1 do extremo, por exemplo, entendeu? Então acho que vai tudo daquilo que o próprio treinador lhe possibilita para a gente, né? Ele passa isso para nós, e basta a gente executar
da maneira que ele quer. Mas eu acho, cara, que o futebol tem evoluído, cara, em grandes aspectos, porém ainda precisa de mais tempo, né, cara? Tem uma palavra aí, cara, que não tenha dúvida que isso eu acho que talvez vá gerir o futebol, o tempo, cara. Nós precisamos de tempo, né? Não é da noite para o dia, cara, que profissionais estão estudando, a análise de desempenho vem crescendo bastante. é, então, cara, eu acho que nós precisamos de tempo e também, cara, profissionais mais capacitados para fazer isso, né, cara? Não basta só a parte do campo e também não basta só a parte teórica, cara. Entendeu? Acho que os profissionais também têm que ter esse feeling, tem que saber transmitir pro atleta isso aí. Também tem que ter um acredito que o futebol tem evoluído em pequenos aspectos vamos dizer assim, um pouquinho mais demorado, porém eu acredito que vai evoluir, cara, de uma maneira boa isso aí. Interessante. William, agora falando um pouco, você é um atleta de muita marcação, né? Tem essa característica como forte. É, recentemente também tem se implementado mais no Brasil a defesa em zona, né? E a defesa em zona ela é diferente da individual, que a individual ela tem como referência principal o seu adversário. E a defesa em zona ela tem como referência primeiro o espaço, depois a bola e por último o adversário. Você acha que o jogador brasileiro ainda tem dificuldade de assimilar a marcação por zona, por ele ter a necessidade de encaixar no adversário, fazer aquelas perseguições curtas e longas? A gente estava até conversando semana passada com o Felipe Conceição, treinador do Red Bull Bragantino, e ele dizia realmente isso, que às vezes é passado para o atleta que ele está marcando em zona, mas na verdade ele está fazendo aquela individual por setor, que é aquela quando você tem um espaço ali delimitado pelo treinador e fala, entrou nesse setor, é seu, né? E a zona não é exatamente isso, ela é mais a questão da ocupação do espaço, a referência da bola. Como que você observa esse conceito novo? Questão de cobertura, né? Isso é passado bastante pra gente, né, cara? A questão da. Caiu no teu setor, você pega. Hoje, como primeiro volante, eu tenho feito pequenas caças, vamos dizer assim, né? Porque Isso. porque o futebol ele tá bastante posicionado, né? Diferente de quando eu iniciei, há 10 anos atrás, né? No profissional e tudo mais. Onde eu preferia fazer essa caça longa, onde tinha um atleta que tinha uma qualidade técnica maior e até os próprios treinadores falavam assim, esse cara aqui não pode jogar. Então, eu abdicava do meu jogo para que ele também não jogasse, né? E muitas vezes saía despercebido. Na base era assim também, né? Então, e teve muitas coisas que eu venho aprendendo conforme o futebol vai mudando, cara. Conforme o futebol vai mudando, conforme as pessoas vão se especializando e vão passando pra gente, né, cara? Mas eu prefiro a marcação zona, né? Que você faz pequenas caças, você se poupa fisicamente e quando você precisa fazer a sua ação, você faz com uma intensidade de que você vai roubar a bola, você tem mais possibilidades, você tem mais pernas, você tem mais pulmão para que isso aconteça da melhor maneira possível, entendeu? Então caiu no teu setor, mas eu vejo que a gente ainda as nossas tomadas de decisão de uma maneira do futebol um pouquinho antigo, né, cara? Individual, marcação individual. Então, até mudar isso aí, precisa de tempo, né, cara? E você percebeu então isso ao longo da sua carreira, essa mudança da necessidade de jogar de forma mais zonal, né? Até porque se você fizer uma perseguição muito longa, acaba desmontando a linha inteira, né? Exatamente. Se você está marcando, se você está fazendo uma marcação zona e tem um atleta, por exemplo, eu faço uma marcação mais longa, desmonta todo um sistema. Então, eu vou estar abrindo espaço para outro atleta, e isso com análise de desempenho, outros times estudam isso. Pô, o William é um cara que sai caçar longo. Então, vamos fazer ele sair para marcar e vamos colocar outro jogador para jogar no espaço dele, que vai pegar a bola mais livre, que vai ter uma possibilidade de um passe melhor, um passe vertical. Então, vamos fazer o William sair dali. Ou, por exemplo, o William é um jogador que mais marca do time do esporte. Não, vamos tirar esse jogador que mais marca, vamos colocar um outro jogador
quando ele sair, que vai ter a possibilidade de um passe vertical. Isso aí também é bem estudado, né? Bacana. E William, em termos de bola parada, você que participa bastante, também tem mudado, né? Tem a individual, a mista e a zonal. Tem alguma preferência sua? O que muda para você como volante? É claro que a individual, o próprio nome já diz, né? Aquela marcação homem a homem. Mas, por exemplo, em termos de transição ofensiva, por exemplo, você jogar no escanteio em marcação por zona, por exemplo, quando você vai fazer o contra-ataque, já facilita porque você já sai na sua posição. Como que você vê essas diferentes formas de marcar no escanteio e na bola parada? Primeira situação que eu... Ficou escura a câmera aqui, cara? Ficou um pouquinho só, mas tá de boa. Vou dar mais uma quebrada aqui nessa live. Ah, relaxa, tá de boa. Então, a questão da marcação No escanteio. individual, mista e zona, cara, eu vejo que o primeiro objetivo é você não tomar esse gol, né, cara? Esse é o primeiro objetivo, né? Não adianta você ter uma marcação mista ou uma marcação individual ou zona pensando no contra-ataque, né, cara? Pensando no contra-ataque. Eu, eu prefiro a marcação mista, onde você tem alguns atletas que, vamos dizer assim, que não são tão bons, não tem essa qualidade de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva, que eles podem, dois atletas podem marcar os jogadores que mais têm aptidão na hora de fazer a bola parada ofensiva do time adversário, por exemplo. Eu prefiro Marca a a bola corrida parada. dele, né? Isso, marcar a corrida, ou atrasar o impulso dele, ou fazer o que a gente sempre fala aí, e foi tirado até do basquete, né? O bloqueio e tudo mais. É, Então, a primeira função acho que é tirar a bola dali, cara. Acho que até o Tite, né, falou isso, cara, um tempo atrás. Ele falou assim: não, vamos trazer todo mundo para a área, porque o primeiro objetivo é não tomar o gol. O contra-ataque pode ser que aconteça, mas o primeiro objetivo é não tomar o gol. bacana. William, hoje em dia as equipes todas marcam muito fechadas, né, muito compactas, e alguns treinadores falam que o jogo se ganha nas transições, né? Quanto mais a transição, tanto defensiva, né, para você conseguir marcar rápido, tanto ofensiva, o jogo é muito decidido nisso, né? E para isso acontecer é fundamental a mudança de comportamento que os treinadores chamam, né, do atleta mudar a chave, perdeu a bola, ganhou a bola. Reação. A reação, como que você, William, trabalha a sua mente assim para você tentar agilizar isso o mais rápido possível? Primeiro volante, cara, o primeiro passe, cara, que eu penso é o vertical, né, cara? O primeiro passe. E tudo também depende de como que tá o jogo, qual que é o placar, né? Então, essas perguntas são bacanas, mas elas englobam outras situações, né? Por exemplo, você tá ganhando 2-0, você pega uma bola ali, você não vai logo num contra-ataque, você dá uma segurada, o tempo de jogo, às vezes você tá 40 minutos do segundo tempo, entendeu? Então, é legal quando você tem uma possibilidade bacana, assim, por exemplo, tá 0-0. O volante, ele pensa principalmente no passe vertical, essa reação, né? Essa roubada de bola, até porque vale muito também a concentração, né? Por exemplo, o teu time tá com a bola, a hora que perde, qual que é o nível de concentração? Você já está próximo dos atletas adversário para parar um contra-ataque, parar uma transição ofensiva deles. Então acho que vai também muito da concentração de como teu time é, e isso cobrando. Daniel cobra muito isso, assim, cara. Quando a gente está na parte ofensiva, no último terço, o último quarto do campo, sei lá, como eles falam assim, que nós, os volantes, estejamos próximo da área do adversário para uma possível um chute de rebote ou até mesmo uma parada de jogada num contra-ataque adversário.
Interessante. William, hoje um atleta de alto rendimento como você, ele toma mais de 1.300 decisões em campo, né? E dos 90 minutos em campo, vocês ficam com a bola, lógico que varia de posição para posição, mas fica entre 2 e 3 minutos só com a bola. Você acha que ainda falta a gente no futebol brasileiro saber trabalhar melhor sem ela, atacar o espaço, entre outras coisas? Eu acredito que sim, cara. Tudo parte de uma evolução, do tempo de treinamento. Por exemplo, quando o Daniel estava agora implementando o trabalho dele, né? Porque ele pegou o esporte de uma demissão e uma saída da Copa do Brasil, né? E Uhum. aí ele chegou numa segunda e na quarta-feira ele já tem que armar o time já para o próximo jogo. Então, eu acredito que isso leva tempo. Com um treinador, imagine trocando de treinador, né, cara? Montando uma equipe nova. Nós estávamos em março ainda, né? Quando ocorreu a pandemia. Eu sempre vou bater na tecla dessa palavrinha aí, tempo, para um time se encaixar. Eu acho que as qualidades individuais de cada atleta, elas acabam ajudando também nesse sentido. Vamos falar do time de 2013 e 14 do Cruzeiro. Qualquer atleta que caísse ali na função, pelo coletivo ser tão forte, né, pelo time ser tão bem gerenciado fora dele, o setor de governança administrativa, a parte técnica, tudo ok. Eu acho que a atividade final, que é o futebol e os títulos que a gente conquistou naqueles anos lá, mostra isso, né, cara? Interessante. Ô, William, deu uma embaçada aí, vê se você consegue talvez alternar do Wi-Fi para o 4G, alguma coisa assim que o pessoal tá falando aí, para ver se dá uma melhorada. Vamos ver. Aí, agora voltou 100%. Agora voltou? Voltou 100%. William, falar sobre base agora. O que que você observa que mudou muito da época que você começou para hoje em dia? Algumas pessoas, a Universidade do Futebol, não sei se você já passou por esse módulo, eles falam muito do fim da pedagogia de rua, né? Os atletas jogavam muito na rua, nas praias. Hoje ainda tem, mas não é tão possível, porque tem mais prédios, tem mais carros, a segurança, os pais não deixam a criança brincar tanto na rua. E tem até uma Tem o frase do iPad? Rivaldo que ele fala, tem o iPad, tem até a frase do Rivaldo que ele fala que ele teve sorte, que na rua dele tinha mais buraco que a rua dos outros. Como que você vê a mudança aí desde que você começou até hoje? Eu vejo que está evoluindo também, cara. Principalmente no aspecto mais onde as pessoas. E aí? Tá dando certo? Tá de boa, tá de boa. Aqui deu uma travadinha também. Eu vejo que está mudando principalmente no profissionalismo das pessoas que cuidam desses atletas, né? Na Universidade do Futebol aplica-se muito o revelar jogador, né? Na minha época, não, cara. Na minha época tinha que ganhar título na base, né? Com títulos você consegue subir para a próxima categoria e tudo mais. Obviamente que tem que andar junto, né, Caio? Porque além de você formar o atleta, você também forma um atleta competitivo, você forma um cidadão, você forma uma pessoa de caráter que cumpre horários. Então, desde pequeno, você consegue pegar isso para você, né, cara? Esse profissionalismo e tudo mais. Sempre aliado ao colégio. No Curitiba, a gente tinha uma, uma cobrança, né, do pessoal sobre exatamente a escola, para a gente se manter. Eu vejo, na minha época também, eu chegava do treino e ia para a rua jogar bola. Hoje não dá mais, cara. Eu chegava do treino e ia na rua jogar bola, mostrar tudo que eu tinha aprendido no treino para os meus amigos, né? Entendeu? Então, mas só que hoje mudou bastante, né, cara? Hoje a gente tem um acesso muito, muito fácil às informações, né, cara? E a era digital cresceu muito também, então tem muitas pessoas. Eu acredito que tenha diminuído a vontade
dos meninos de ser jogador de futebol, é justamente por causa dessas situações. Hoje você vê muitos meninos aí internet querendo ser o Neymar, mas eles olham no YouTube, pô. Aí não dá, né? Pra olhar no YouTube e copiar, É, né? antigamente a gente Bom, tinha o jogo pra gente acompanhar, né? A gente tinha o jogo do Neymar, na minha época o Ronaldo, né? A gente acompanhava o jogo do Ronaldo, pegava a bola e ia praticar ali, né? Tudo que ele tinha feito, né? Obviamente que comigo deu errado, né? Porque o Ronaldo. faz Mas era isso, parte. cara. Você ia praticar, pegava a bola, ia quebrar a janela da tua mãe, ia quebrar as plantas. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você fica olhando lá o YouTube, nossa, que legal que o Neymar faz isso. Entendeu? Acho que tem uma mudança bacana nisso aí, cara. William, e no aspecto, por exemplo, de pressão, né? Hoje em dia já tem criança com 10 anos já recebendo o contrato de fornecedora da Nike, o pai já ganhando muito dinheiro. Tem até uma pesquisa que as crianças, o que elas mais odeiam hoje nos treinos das escolinhas é voltar para casa com os pais, né? Porque os pais vão, porra, detonando, você tem que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo. Então elas chegam com 14, 15 anos já totalmente desgastadas do treino, né? Como que você vê essa mudança também? E outra coisa que eu queria que você comentasse, que muita gente critica, é com relação às dimensões do campo, né? Eu já cansei de ir em jogo de crianças de sub-10, sub-11 e o goleiro não alcançar a bola, e eu acho assim extremamente prejudicial, né? Porque ele interage muito menos com o jogo. Como é que você vê essas duas nuances? Tanto a questão de pressão, né? Da profissionalização precoce e também a questão da dimensão do campo. Eu acho que a pressão hoje ela tá demasiada justamente por isso, né, cara? Porque hoje a gente tem acesso a várias coisas. Então, todo pai nasce, o filho nasce, ele quer que seja igual o Neymar. Por exemplo, o Neymar, com 11, 12 anos, ele já sabia não, ele já era tratado como um fenômeno. E é por isso assim, cara, que eu sei que muitas pessoas criticam ele por algumas certas atitudes e tudo mais. Só que, cara, eu tiro o chapéu pra ele, cara, porque cara, 11 anos, cara, o cara já tinha essa pressão, velho. Ele já tinha essa pressão em cima dele, já aparecia no Globo Esporte. E olha que naquela época, cara, pra você aparecer no Globo Esporte com 10 anos, era só se você tivesse com a camisa do time lá e o cara te filmasse lá no estádio e tudo mais, você torcendo, né? Na minha época, pelo menos era assim. Mas, e ele não, cara. Ele com 10, 11 anos, cara, ele já tinha essa pressão sobre ele. E eu acho que ele até administrou muito bem até um certo tempo. Só que ele pegou e falou assim: não, cara, eu também não posso viver só disso aqui, cara. Eu também tenho que fazer, eu também tenho que viver. Eu também tenho que ser um menino normal. Tenho responsabilidades, muitas responsabilidades, mas eu acho que eu Uhum. tenho que fazer o que eu imagino. O problema é que a era digital tá absurda, né, cara? O celular hoje se tornou uma arma potente, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas enfim. E hoje em dia não é só os filhos que sofrem pressão. Hoje são os treinadores também que sofrem pressão. Porque os pais, eles ficam chateados se o filho não joga, vai lá cobrar do treinador. Por que meu filho não jogou? Por que você colocou aquele outro atleta ali e não colocou o meu filho para jogar? O meu filho treina aqui todo dia, entendeu? Tem essa situação de pressão. Eu vejo que é desnecessária, né, cara? Porque Eu você já vou te perde esse. confessar que eu já vi até pai brigar com o treinador porque tirou a camisa 10 do filho, 9 do filho e colocou ele com outro número. Então, cara, então eu acredito que essa pressão aí seja mais no aspecto cultural e social de cada família, como que você cresce, como que você reage à vitória, à derrota, às tomadas de decisões, à educação e tudo mais. Eu acredito que seja mais nessa parte do que propriamente querer que o filho se torne um jogador, entendeu? Eu vou mais na parte humana, mais da educação, é, na parte cultural de cada família e assim por diante. É, e outra, falando respectivamente das dimensões de campo e tudo mais,
Na minha época, cara, é, eu não tô velho, tá, cara? Eu tô falando Não, na você minha tá bem. época. Mas é porque, mas é porque na minha época eu Ah, mas de lá pra jogava, cá mudou muita coisa, né? Assim, a mudou. metodologia. A galera jogava muito futsal, né, cara? Futsal e os campos não eram tão grandes igual é agora. Obviamente que a goleira, né, a baliza lá, ela é O a Lucas tá te mesma zoando de, aí. ela é a Tá mesma no... de hoje, né? Mas o peso da bola era É. diferente. Tem uma mudança bem Ah, significativa aí, sim. cara. Eu acredito que o atleta tem que. Eu falo assim pro meu irmão tem 11 anos, também tá na escolinha, já fez teste, já fez. Tava numa seleção para levar para base e tudo mais. E, e aí ele tem sofrido também. Eu falo, cara, jogue salão, cara, você tem mais possibilidades, você pega mais a bola. é, Você não vai precisar correr tanto, a parte técnica vai ser melhor e tudo mais. E, e ele tem aproveitado isso, assim, sabe? Eu tenho dado bastante conselho para ele também, questão de alimentação. Hoje ele treina, cara. Treina em outro período fora do trabalho dele, cara. Entendeu? Um período de fortalecimento. Sabe, assim, o atleta tá bem profissional hoje. Com 11 anos, cara, eu falo assim, cara, e outra, vá lá e se divirta, cara. Jogue bola, velho. A tua paixão é por jogar bola, cara. Eu falo assim pra ele, se você se tornar um jogador, cara, use o futebol como estilo de vida, velho. Não como um emprego, que você vai lá e pega teu dinheiro e vai embora e faz daquele jeito. Então use isso aí, cara, de estilo de vida, cara, como um esporte que você praticou, cara. Infelizmente a gente não tem a noção se o atleta vai dar certo ou não, né? Uns têm mais qualidade, outros menos e tal. Mas, cara, que você pratica o esporte, pegue gosto pelo esporte. Eu vi uma frase na Universidade do Futebol, que o Brasil é o país do futebol, mas está se tornando o país da frustração para esses garotos. Porque de tantos milhões, 95, 96% não, acabam não chegando. Um se emprega em grandes clubes, os outros 3% em clubes menores vão lutando. Então, o país do futebol está se tornando um país de frustração e não propriamente o país do futebol que todo mundo sentia orgulho antigamente. Verdade. William, eu estou aqui com um e-book do Ciro Leães, que é auxiliar técnico, muito legal, falando sobre jogos condicionantes, que é treinando com o jogo e pelo jogo. Eu queria te perguntar um pouco como é que você observou na sua carreira essa mudança de metodologia de treino, né? Uma mudança mais analítica, de treinar as vertentes físicas, técnicas, táticas separadas, aquela coisa de dar um tiro de 1.000 metros, de subir escada, de caixa de areia, e hoje os treinadores entendem que você condiciona o jogo já jogando, né? O primeiro treino da temporada já tem bola, já tem as ideias do modelo de jogo. Como que você observou isso ao longo dessa carreira, se você percebeu essas mudanças? Eu percebi essa mudança, né? Hoje está mais qualitativo, né? Do que Uhum. quantitativo, né? Nesse aspecto, assim. E outra, em vez de você dar um tiro de 1.000, hoje eles fazem um trabalho com bola, mas o quantitativo deles é aumentar um pouquinho o tempo, né? De trabalho, né? E não, e não, obviamente, dar esses tiros de 1.000, assim. Eu vi, cara, porque assim, cara, o futebol é com a bola, né, cara? Então eu sempre brinco assim, quando a gente vai fazer um treino físico, né, cara? Eu brinco com os preparadores físicos, ó, o time adversário lá já tá com a bola, ó, olha lá, velho. Entendeu? Nós estamos aqui pulando cone, fazendo musculação, os caras já estão com a bola lá, hein, cara? Tem que tomar cuidado. Eu fico brincando assim. Cara, porque eu acho que aumenta a qualidade, o jogador vai precisando de confiança durante a temporada, e eu acho que nesse trabalho com a bola já desde o início, cara, eu acho que isso proporciona alegria também de jogar futebol, e não aquela, putz, tem treino hoje, o cara já vai cabisbaixo, já vai chateado pro treino.
Legal. William, eu estava conversando com o Léo um assunto, com outras pessoas também, que eu queria saber a sua opinião. Alguns treinadores têm reclamado muito da geração de atletas a partir dos anos 2000, né? A geração que não quer assistir o jogo todo, quer os melhores momentos. O David falou isso também, que eles saem do treino hoje, vão direto para o celular, para o Instagram e para o WhatsApp. Ninguém fica ali sentado no gramado conversando sobre o jogo, sobre o adversário, sobre o que foi feito no treino. E você, como líder, como experiente, você já foi capitão nas equipes que você rodou, você costuma conversar com esses atletas mais novos, falar, poxa, não é assim, tenta mudar dessa forma, ou você acha que é causa perdida mesmo? Não, todo ser humano é passivo à mudança, né, cara? E só que hoje tá demais, né, cara? O pessoal nem te dá, o pessoal nem te dá bom dia, né? Já pergunta qual que é a senha do Wi-Fi, né, cara? E não, é complicado hoje. Até porque é muita informação, é Instagram, o cara começa a aparecer na televisão, começa a ganhar seguidor, né? Mas a gente procura passar a experiência que a gente teve ali antes dessa era digital, né? E agora como tá, né? Então, eu procuro, cara, às vezes assim, lá no esporte a gente está na concentração, ela é um pouquinho afastada do refeitório, então você tem que dar uma caminhadinha. Eu deixo o celular no quarto. Eu deixo o celular no quarto. Eu vou para as refeições e esse momento de confraternização, não, mas o momento que a gente vai tá junto ali numa refeição, assim, eu vou sem o celular e aí eu acabo cobrando dos demais. Pô, vamos conversar, cara, deixa o celular aí de lado, vamos falar de um programa, vamos falar de outras coisas, cara. E tem gente que deixa o celular lá, mas acabou a refeição, o pessoal já pega e fala assim: não, não, eu vou lá porque tem uma mensagem lá, alguma coisa, deve ter chegado alguma coisa. Então a gente está procurando também muita novidade, né, cara? Legal. William, e falando um pouco sobre a liderança ainda, né, o seu papel fundamental de liderança com esses jovens. Você acha que os atletas eles buscam entender o que o treinador está pedindo na ideia de jogo, assim, eles precisam também ser convencidos que aquele plano de jogo é o melhor, ou a maioria dos atletas simplesmente executam aquilo que o treinador mandou e pronto, vou fazer porque ele está mandando. Daí. Para mim, particularmente, se for para mim, ele tem que me convencer. Ele tem que me convencer, porque eu sou um cara que pergunto, é, não reclamo, né? Porque tem um respeito, tem uma hierarquia, mas eu sempre acabo Uhum. perguntando. Obviamente que a última decisão é do treinador, mas eu acho que falta mais isso, ou às vezes os atletas falam que entende e chega no jogo, executa aquilo que eles imaginam, né? Então, eu acho que falta também um pouquinho de interesse de perguntar o porquê. Por que que eu tenho que fazer essa função? Não seria mais fácil eu fazer isso? Ou fazer isso? O que que você acha? O que que você acha de eu fazer isso aqui? Eu me sinto melhor fazendo isso aqui. Eu acho que tem que ter uma interação assim bacana com o treinador, aberta, né? Obviamente, e sempre respeitando a hierarquia da última palavra dele. Mas eu acho que tem que ter esse diálogo e um interesse maior, assim, em saber o porquê de toda a situação. Legal. William, outra pauta que eu acho que é interessante também, você acha que é importante o treinador ter uma amizade com o atleta a ponto de dar conselhos na vida pessoal dele, né? Eu sempre gosto de citar um caso do Carlo Ancelotti, que ele tinha um atleta no Milan, e esse atleta não estava jogando nada, né? E o Ancelotti, o treinador italiano, ele tem como forte quem trabalhou com ele, nos livros fala que ele tem essa relação interpessoal muito boa, ele sabe entrar na vida do atleta como ninguém. Então ele chamou esse atleta para conversar, tentando extrair dele para entender por que ele não estava jogando, e o atleta deixou escapar por acaso que ele estava com um casamento marcado e aquilo ali estava uma dúvida muito grande na cabeça dele, e o Ancelotti entendeu que era por aquilo que ele não estava jogando tão bem. E aí o Ancelotti deu um conselho para ele, ó, siga seu coração, acho que é o mais importante, escutar e tal. Aí acabou que o atleta desistiu do casamento, cancelou e voltou a jogar em alto nível. Mas a moral que fica, você acha que é importante o treinador realmente fazer esse diálogo com um por um e a ponto de, ou você acha que pode ser muito invasivo também ele entrar na vida pessoal assim?
Eu acho que o treinador ele tem que saber fazer esse gerenciamento de pessoas, até com quem ele fala, né? Por exemplo, tem atletas que dá essa liberdade e tem atletas que não. Então, é, mas eu acho que o treinador assim tem que saber não administrar, mas talvez dar um conselho ou falar alguma coisa assim é, sobre o atleta está passando. Por exemplo, eu tive conselhos do Alexandre Matos quando eu estava aí no Cruzeiro. Passei uma situação muito difícil com o meu filho. Acho que ficou exposto para todo mundo isso Uhum, aí, principalmente de Belo Horizonte, né? uhum. E, cara, eu recebia conselhos do Marcelo Oliveira. O Alexandre Matos, para mim, talvez aí um dos maiores gestores aí de futebol aí que tem aí no Brasil. Chegou em mim e até pediu para eu parar de concentrar, que eu não fosse mais treinar, que eu não fosse para o clube, que eu cuidasse da minha família. Então, e eu falei que não, que que ele me permitisse que eu continuasse indo para os treinos, que eu continuasse indo para os jogos, né? Por mais que eu tava passando por um momento difícil, mas eu queria permanecer ali, né, cara, no ambiente, talvez um ambiente que me tirasse fora do hospital, como eu estava indo direto, como a minha família, como a minha esposa estava indo, entendeu? Para mim foi muito importante essa experiência aí que eu tive. E também tem aquele vídeo lá do treinador que fala que ele até contesta alguém da imprensa, né? Falando do filho do cara que nasceu, porque ele tirou O o cara do treinador de jogo. basquete, eu acho. Então, pô, cara, eu acho que é sensacional isso aí, porque o futebol tem que ser mais humanizado também, né, cara? A gente fala que tem que ser mais humanizado, a gente fala, 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 mas eu acho que as atitudes elas falam por si só, né, cara? Uma atitude dessa aí, cara, tem que mostrar pra todo mundo esse vídeo aí, todo mundo pra. Porque o pessoal acha que é só colocar o jogador lá que ele vai fazer a função. E senão, assim, todo jogo ia terminar 10-10, pô. E o Se cada treinador tem jogador esse fizer. problema, né? Porque são 30 e tantos jogadores e todo dia ele vai pro treino sem saber o que que ele vai ter que resolver ali, né? Porque às vezes teve um que às vezes brigou com a esposa no dia anterior, outro pegou uma gripe, não dormiu tão bem. Então é sempre uma caixinha de surpresa, vai sempre chegar no treino e vai ter algum probleminha ou outro para resolver, né? Sem dúvida. O outro pegou um trânsito, chegou atrasado. é, O outro, o celular não despertou. Obviamente que no futebol brasileiro tem essa situação aí que acontece meio corriqueiramente, que tem que cortar, né? No meu modo de ver. Uhum. Porém, eu acho que é interessante assim entender que além do atleta, né, o cara que te mostra ali a parte mais técnica, também tem um ser humano, tem um cara que carrega ali 15, 20 pessoas na família. Então, eu acho que é de fundamental importância fazer esse gerenciamento aí de pessoas aí e humanizar mais o tratamento. Interessante, William. A gente já está finalizando. Uma última pauta que eu queria falar com você é como que você vê a importância dos atletas, dos psicólogos, não só do clube, alguns têm no seu próprio staff. Tem até eu estava lendo um livro do Cristiano Ronaldo, se chama CR7, Os Segredos da Máquina. Eu vou te mandar, hein? Esse você lê. Agora, É, agora, agora me mande todos os outros que você tinha me mandado e eu não li. E aí ele tava falando lá, cara, eu achei muito legal. Quem busca ele nos jogos, pós-jogo para ele ir para casa, é o psicólogo dele. Ele sai do jogo, ele já entra no carro com o psicólogo e ele já começa um trabalho visando a carreira dele, os próximos e para ele falando que isso foi fundamental para ele. Como que você vê realmente essa importância do psicólogo no jogo de futebol? Porque mentalmente, né, igual eu vi outro dia você falar, né, é concentração, é longe da família, é o próprio desgaste do jogo. Então, assim, você está o tempo todo sendo desafiado mentalmente, né? A vaia, o aplauso também faz É, uma diferença inevitável, principalmente agora com o Instagram, cara. As coisas chegam para você de uma maneira absurda, cara. Twitter, Absurda. então, é o demônio, né? É, na minha época aí no Cruzeiro, deixa eu só fazer um parênteses, na minha época no Cruzeiro eu recebi uma mensagem de um torcedor, cara, depois de um jogo, perguntando se era o meu filho que estava doente ou era eu, velho. Como é que eu iria reagir, cara, nessa situação, sabe?
O cara totalmente... Eu nem Não tem nem o que respondi, velho. falar. Nem respondi. Lógico. Mas enfim, cara, eu acho, cara, que é legal. Eu acho que é legal o cara ter uma pessoa para desabafar, cara. Às vezes a gente não tem um profissional psicólogo, mas minha esposa, eu chego aqui e converso com ela alguns aspectos, né, cara? E eu acho de fundamental importância. No clube também, no São Paulo, eu tive uma oportunidade boa de conversar com uma psicóloga lá, cara. Uma excelente profissional, sabe, cara? Não tive tantas oportunidades de jogar. Eu sentava lá com ela e desabafava. E às Chegou a vezes. pegar o Fernando, não? Porque você já tinha saído. Não, Porque o Fernando, ele é psicólogo, né, de formação. não. É outra pessoa. Digo E, Fernando Diniz, treinador. não, não. Não peguei. E, e aí, cara, conversei com ela, assim, cara, e às vezes o jogador, como a psicóloga, ela é funcionária do clube, então às vezes o jogador ele tem um pouco de receio de chegar na profissional e desabafar e falar aquilo que ele tá sentindo e fazer com que ela ajude, porque ele acha que essa informação possa ser passada para a diretoria ou para o treinador e tudo mais, né? Então, às vezes, o cara não tem um psicólogo formado, mas ele tem uma pessoa de confiança e que pode desabafar e falar. Até vou contar uma história da minha esposa. Um dia eu cheguei em casa, tinha jogado mal demais, velho, mal demais. Aí eu cheguei em casa, aí eu deitei no sofá, aí minha esposa, pô, amor, tá difícil, né? Eu falei, pô, tá difícil demais, cara. Aí ela pegou e falou assim pra mim, posso te falar uma coisa? Eu falei, sobre o quê? Sobre o jogo? Ela falou, é. Eu falei, não, não precisa me falar nada. Virei as costas e saí, cara, porque... E o jogador tem esse feeling também, né, cara? Ele sabe quando É ele isso que vai eu ia te bem, ele sabe perguntar. tudo, cara. É isso que eu ia te perguntar, uma última coisinha rapidinho. O Alex Ferguson tem uma frase que eu até postei outro dia que eu achei muito legal. Ele fala que para você extrair o máximo dos atletas, você tem que demonstrar uma lealdade genuína quando o resto do mundo grita por sangue, né? Ou seja, tá a torcida toda pedindo para o treinador acabar. É aquele momento que o treinador tem que ser amigo do atleta. O Carlo Ancelotti fala isso também, porque o atleta, quando ele comete um erro, vocês sabem que vocês cometeram, então não precisa dele chegar ali esbravejando. Ele pode até esperar um dia, 2 dias, para você mesmo ter suas próprias reflexões e depois ter um diálogo. Então isso é importante também, né? Não, é importante, pô. Quando acaba o jogo, você sabe se você foi bem ou se você foi mal. Não é a torcida que te vaiou, a torcida que te aplaudiu que vai definir aquilo que você foi. Você consegue, eu consigo te enganar olhando para você, a gente no mesmo ambiente, tudo mais, mas eu não consigo enganar a si próprio. Entendeu? Então, na minha mentalidade e tudo mais, obviamente que tem algumas pessoas que tem que fazer um trabalho. Às vezes a pessoa cega no sentido de não estar enxergando uma situação e tudo mais, e aí as pessoas conseguem te abrir os olhos e te propor uma outra situação. Acho que esse é o papel do psicólogo, que é. Olha o Anthony aí É o na Anthony live. aí. Esse aí é um fenômeno, cara. Esse aí é fenômeno. Ele vai longe, né? Vai. Não, isso aí é dinheiro em caixa. Ô Willi, então te agradecer, então. Te falar, viu? Meus pais moraram mais de 20 anos aí em Salvador. A Sério mesmo? terrinha é boa, então você aproveita aí que depois, quando passar isso aí, tiver um período mais propício, eu vou comer uma moqueca aí com você aí. Ah, vem mesmo, cara. Vem mesmo. Vamos, vamos tentar não falar de futebol. Fechou, fechou. Fechou? Então, valeu, William. Grande abraço, Irmão, tamo junto, gente. te agradecer aí, cara, né, por essa oportunidade. Bacana estudar, bacana falar de futebol com pessoas que estão interessadas também, né, cara? É bacana demais. É uma responsabilidade grande também fazer uma live pós Léo, pós o professor Zé da. Ricardo, Jair Ventura, Felipe Ah, louco! Conceição, João Paulo Medina. Só os fenômenos. O que eu tô fazendo aqui, cara? Nada, tem uma visão muito boa, parabéns aí. Então, valeu, William. Valeu, Abraço, meu tamo mano. junto. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, tchau.